Então, seguimos para o nosso básico do Espiritismo. Aquela parte que a gente tenta pegar o básico do básico e trazer para trocarmos. A gente já está lá com mais de 36 curtas dentro do básico do Espiritismo. A gente tem uma playlist sobre isso, é só acessar a playlist que a gente, na medida do possível, procura botar todos os assuntos que são basais nessa doutrina que nos guia. Para hoje nós temos passe magnético. A gente já falou de passe, mas não levou para o passe magnético. E já que estamos falando do passe magnético, que tal você nos agraciar com o seu like? Ele é muito importante para a gente, ele vai fazer diferença para o canal. A gente agradece e, caso entenda que mereçamos, por favor, se inscreva. Então, no passe magnético, o que é? A gente vai ter a descrição do passe em várias outras lâminas, mas inseridas em outras questões, porque cada lugar leva de um jeito, né? Mas a gente tira as explicações do Pentateuco. Então, essa vem do livro dos médiuns, já interpretada. O passe magnético é um processo de higienização dos campos energéticos que visa auxiliar o processo de reequilíbrio psíquico e físico através da harmonização dos campos físico, mental, emocional e espiritual. Silvia, fica à vontade com as janelas, não tem problema não. Ah, o que é o passe? O passe espírita, como é? O passe espírita, portanto, somente o é quando utilizado o magnetismo espiritual em sua aplicação, seja diretamente aplicado pelos espíritos, magnetismo espiritual, seja pela mediunidade curadora, onde há a utilização do magnetismo humano, magnetismo do médium, e espiritual, fornecido pelos espíritos. Então, o passe, ele é exatamente isso, ele é a junção do magnetismo espiritual com a junção do magnetismo do médium, que em alguns lugares a gente chama de magnetismo animal. Aderlei, sem o espiritual, o médium consegue promover uma cura? Consegue, sem problema nenhum. O magnetismo no passado era extremamente explorado nesse sentido. Hoje já é mais difícil você lidar com o magnetismo, mas antes era muito possível. Então, eu posso, enquanto médium, se eu sei manipular o magnetismo, eu posso promover cura, posso promover uma série de coisas, tanto para o bem quanto para o mal, né? O magnetismo ali ele é neutro, é o médium que vai fazer com que ele seja direcionado. Como é aplicado? O passe não tem nenhum tipo de toque físico. Não tem. Alguns médiuns mais experimentados, eles tocam a cabeça, mas o ideal é que não tenha o toque. Tem médium mais experimentado, mais adiantado, que toca o ombro. Qualquer toque daí para baixo não é recomendado, né? Então a gente só faz a imposição das mãos e se aproxima numa distância não constrangedora. É assim que é o ideal para ser, né? Vamos de novo. É feito somente com a proximidade das mãos do médium passista sobre os pontos vitais energéticos de quem recebe. Médiuns mais experientes ainda o aplicam somente com o olhar junto com a força mental. Sim, eu posso fazer a imposição da mão, mas eu também posso aplicar o passe só com o olhar, só com a manipulação. Eu olho, concentro o meu olhar naquela área e então, pelo controle mental, eu envio o magnetismo para aquela área.
Aderlei, se eu posso fazer com o olhar, por que eu faço a imposição? Porque normalmente são muitas as influências durante o passe, pelo lado do médium. Pelo lado do assistido, a gente ainda precisa ver para crer. Então, muitas vezes, quando eu vejo o médium impondo as mãos, eu estou recebendo passe. Você foi lá, recebeu o passe? Recebi nada, o cara ficou só me olhando, 2 minutos me olhando. E essa é outra questão: quanto tempo dura o passe? A gente não sabe, não tem um tempo específico, não tem uma duração específica. Em alguns centros disse, olha, como a gente tem uma egrégora forte aqui, basta um passe de 2 minutos. Quando a audiência está muito cheia, olha, vamos reduzir o passe para alguns segundos. E normalmente na sala do passe tem um coordenador. Esse coordenador normalmente é um médium mais experimentado e ele consegue administrar o tempo do passe. Como eu repito, tem centros que é aquele período certinho. Em outros centros é o médium mais experimentado que diz, olha, já foi, não foi, e pronto. Né? Uma outra pergunta que é muito, muito comum Aderlei, e o passe coletivo, ele funciona? O passe coletivo funciona. Normalmente, quando a casa está muito cheia e dá passe em um por um, não vai dar por conta de tempo, então é feito passe coletivo. Ainda tem o passe coletivo fracionado, porque o passe coletivo é aquele que todos os médios vão lá para frente, fazem a imposição das mãos e pega toda a audiência. O fracionado ficam 2, 3, 4, fica um número maior ali na frente e os outros médiums vão para o lado da audiência para poder transmitir esse passe. O que ocorre? O passe consiste numa transmissão de fluidos do médium passista para o enfermo, para o doente ou para aquele que recebe o passe. Ação esta exercida também com os fluidos dos espíritos e da própria natureza, e aí entra também da própria pessoa. Então, Aderlei, mas ela está enferma, ela está em desequilíbrio. Né? Como assim? Então, o passe não é higienização? Então, aquela energia que está entrando, ela vai se misturar à energia da pessoa e vai fazer ali um reequilíbrio. Então, a energia da pessoa ela também atua na hora do passe. Né? Para o passista, o passe é, acima de tudo, sublime oportunidade de trabalho em que o cooperador dedicado muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Então, eu não posso, o ideal é que eu não seja um médium popstar na casa. Então, eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso, eu quero que quando eu chegue na casa todo mundo se levante, eu quero. Desculpa, é muito bom tomar cuidado com essas vaidades. Essas vaidades enfraquecem a energia do passe. Essas vaidades põem muito, muito, muito a perder. E aí fica complicado. Né? A Marivalda traz uma pergunta para a gente. Quando a aplicação do passe, se o médium não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, ou outro problema qualquer, é permitido que ele aplique o passe? Então, Mari, o ideal é que se eu não me sinto bem para aplicar o passe, é que eu não aplique. Eu posso, inclusive, entrar na fila de passe. Se eu fumo, se eu bebo, o ideal é que eu não aplique o passe, salvo se eu tenho uma consciência muito grande de que eu posso aplicar o passe. Aí não tem problema nenhum. Eu enfermo, eu tenho uma consciência grande que eu posso aplicar o passe, não vai ter problema nenhum. Né? Eu conheço fumantes que não deveriam aplicar passe, mas que aplicam passe, porque essa regra é do homem. Essa regra não é do plano espiritual. Por que não? Porque se o passe é fluido, é o vício. Porque se o passe é fluido, quem garante que aquele fluido daquele médium, naquele estado, não vai ser um fluido mais próximo de quem recebe
e, por isso, melhor aproveitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou falando que é o teu caso, não é isso. Mas são muitas as pessoas dentro da casa, e isso dentro de muitas das muitas religiões que temos, as pessoas criam regras segundo a sua pseudo-inteligência. Fato é, se eu não estou bem, se eu sou fumante, se eu sou alcoólatra, se eu sou dependente químico, se eu sou dependente químico de farmaco químico, o ideal é que eu não faça. Eu estou com a minha energia em desequilíbrio. O ideal é que eu não faça. Mas eu estou lá sentado e ouço claramente, vá para o passe. Eu vou dizer, não, eu vou. E ai de quem me tirar da fila do passe. Porque em uma casa já aconteceu, entendeu? Já aconteceu. Diz, Derlei, você não deveria estar aqui. Eu olhei e falei, por quê? A pessoa explicou. Eu falei, legal, cara. Quem é o médium que você confia? Aí eu confio na fulana. Fulana, vem aqui, por favor. Dá uma orientação que não é tua. Eu quero uma orientação do mais alto. Eu posso ir para o passe hoje? A mulher olhou para mim e falou, imagina, você não tem como não ir. Você tem que ir para o passe. Primeiro, porque você vai ajudar outra pessoa, e segundo, porque você está em tratamento. Entendeu? Eu estava há 2 anos em tratamento. Então, ir para o passe era extremamente importante. Tanto porque, enquanto eu estava na sala do passe, eu também recebia, pelo fato de eu, mesmo estando em tratamento, conseguir manipular a energia, porque é uma coisa que eu domino antes do espiritismo. Então, acabou. Fica difícil. Porque o manipular energia é estudo, é preparo. Então, às vezes eu estou todo errado, mas na hora de manipular energia eu vou com primor. Então, a gente tem que tomar cuidado. É ideal que não vá, mas se a pessoa diz eu vou, por favor, sinta-se à vontade. Até porque, dentro do passe, nas casas mais sérias, eles não deixam você escolher lugar. Porque tem as casas em que tem o popstar, o médium popstar, em que faz uma fila enorme só para aquele médium. Só para o médium. Todos os outros médiums ficam ali vazios, só vai parente, só vai amigo. E o popstar está com uma fila enorme para passe. Nesses casos, o ideal é fazer o que é chamado de passe às cegas. É numa sala, você vai entrar, são 8 pessoas, 10 pessoas, 15, seja quantos forem, vai entrar um por um e vai sentar na cadeira que está disponível, em sequência. E quando alguém tenta correr para sentar, você diz, por favor, é aqui. Mas eu quero passe com ela. Você pode depois pedir um passe com ela. Mas na hora do passe, é aqui. É você quem doutrina as pessoas. É você quem vai levar para a pessoa a condição de disciplina, aquela nova disciplina. Não adianta eu ir para um lugar que o café da manhã é um puro almoço e, por longo período, eu tentar só tomar o cafezinho, porque vão achar estranho. Mas, nesse caso, eu posso optar por não fazer uma refeição no café da manhã. Desayuno é isso, é um pequeno almoço. Mas eu não quero fazer um pequeno almoço. Aquela hora eu não estou ainda para comida. Eu posso. Mas existem situações que eu não posso. Vai visitar templo na Jamaica sem fumar o cachimbo da paz, que vão te botar para correr. Porque para eles é extremamente importante isso. Mas a Derlei é maconha, sim, cara. Dá uma pitadinha que eles vão se sentir bem. Vai para a Mongólia e tenta comer isolado. Vão brigar com você. Você tem que comer com todo mundo. Vai para alguns países árabes e na hora da refeição é um baita de uma tigelona com muita coisa em volta. E você pega com a mão, você vai lá na tigela, você pega na mão, bota normalmente no pão e vai comer, e é todo mundo junto. Então eu tenho que me adaptar para esse tipo de coisa. Eu levo isso também para a casa espírita. O ideal é que não faça. E na casa que tem poucos médiuns, como é que funciona?
Pouco médium não vai. Agora, tem muitos médios, a pessoa pode ficar num administrativo, pode ficar numa organização, ela pode ficar numa área em que não seja solicitada essa atuação mediúnica dela. E conforme ela vai se curando, conforme ela vai se harmonizando, ela vai galgando essas outras posições. Tem casa que você precisa do estudo 1, 2 e 3 para assumir lugares, né? O GEL que você precisa do estudo do primeiro ano para começar a se envolver com as questões espirituais da casa. Você só vai se envolver quando você estiver no segundo ano de estudo. Mas para a mesa de cura, para a mesa de leitura, interpretação, você só vai a partir do terceiro ano, com a mediunidade experimentada. Então, ela já foi experimentada, né? Experimentada mesmo, porque lá não tem como brincar de ser médium. Não tem como você chegar e dizer, não, porque na outra casa eu era o médium líder, as pessoas olham lá e vão olhar para você e vão dizer, legal, você então saca de espiritismo, saca? Então você pode começar no primeiro ano. Como isso começou a dar uma confusão muito grande, eles viraram e falaram, olha, você pode ir para uma frente de trabalho e começar no segundo ano. Frente de trabalho, estudo livre, e aí você vai para o estudo do segundo ano. E ainda assim, no estudo do segundo ano, vão te puxar coisas do primeiro. Porque se você não está apto, tem sempre alguém com muita educação, com muito jeito, para te convidar para o primeiro ano. E aí você coloca lá, não ocorre uma troca de energia entre passista e recebedor? Sim, recebe, tem uma troca de energia. Só que aí é que tá. Se eu sou um médium experimentado, se eu sou um médium que estudou para aquilo, eu também vou saber como me blindar desse repuxo de energia, desse rebite de energia, desse ricochete de energia, chegou a palavra. Né? Então, a energia que vai ricochetear, eu estou blindado, eu sei como trabalhar. Gente, passe é estudo, não tem conversa. Não, mas eu, na minha família, eu curo todo mundo, eu sou muito bom. Ótimo, você pode começar pelo nível 1. Você está pronto para o nível 1. Pô, mas eu já faço, e qual é o problema de você? Você tem que dar essas perguntas para as pessoas. Você tem que fazer essas perguntas, porque leva à reflexão. Qual é o problema de você começar no nível 1? Não, porque eu já sei. Sim, mas aqui nós temos a regra de que todo mundo começa pelo nível 1. Até o amigo do presidente. É, é. Escuta, mas se o Divaldo vier para casa, ele vai começar no nível 1. Se o Divaldo chegar na casa, ele não tem nível. Porque ele tem uma casa. Ele fez uma história. Ele escreveu sobre essa história. Você, Edvaldo? Quantos livros psicografados você tem? Você não tem nenhum psicografado? Ok. Quantos estudos escritos, preparados para facilitar a vida do outro você tem? Ah, nenhum. Então começa no nível 1, vai ser até legal para você, porque o nível 1 ele tem uma coisa muito bacana. O nível 1 são as pessoas que estão chegando. Então você vai ter a oportunidade de ser acolhido. Mas, Aderlei, eu já estou na casa há um ano, eu já converso com todo mundo, eu sou um cara expansivo lá, amigo. Vai para o primeiro ano. Então, ah, e o mentor do passista, qual a função dele? Não é ele que auxilia o médium na aplicação do passe? Mari, tem uma coisa aqui muito interessante mesmo. Veja, eu tenho o meu mentor pessoal. Então tá lá, todos temos o nosso mentor pessoal, que está muito ligado a nós e nos auxilia em tudo. Em tudo, pronto. Então, para o passe, ele também auxilia. Só que, só que, o meu mentor pessoal, quando eu vou para algum lugar, ele trabalha com os mentores desse lugar. E ele está subordinado aos mentores desse lugar. Que é isso, a questão de começar no primeiro ano, a pessoa querer por lá, é não respeitar como aquilo funciona. Então, o meu mentor, inclusive, ele sugere, procure uma casa espírita.
Aí eu procuro. Chegar lá, ele já conhece o fulano, já conhece Bertano, então ele diz: olha, estou entregando aí meu pupilo para você, o que vai ter hoje? Ah, vai ter isso, 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 isso. Seria interessante você também ficar para você aprender como funciona. Ah, legal. Aí o mentor fica lá como ouvinte, como observador e às vezes como aluno. Gente, eu vou ter um mentor que está acima de mim, mas que ainda está próximo a mim. Então, no nível que eu estou, eu não consigo nem ser orientado por um Jesus Cristo, eu não consigo. Porque Jesus Cristo vai dizer, olha, lembra lá do atira a primeira pedra? Cala a boca, você não está vendo que eu estou mal, cara? Você não está vendo que o negócio foi comigo? Jesus vai olhar e vai dizer, olha, fique então segundo as tuas obras, e chama outro. Que ainda está muito acima, chama outro. Que ainda está muito acima, chama outro. Tá muito... Aí chama alguém que já passou pelo que eu passei, já superou tudo isso e está em condições de me guiar. Esse vai ser o meu mentor. Então, quando eu explodir, ele vai rir, dizendo: nossa, como eu fazia isso. Ele não vai se afastar. Ele vai olhar e vai dizer: caramba, como eu fui auxiliado. Hein? E ele está mais atrasado, está bem mais atrasado, porque nesse estágio aí eu já estava melhorzinho. Bom, vamos deixar ele dormir, vamos trazer ele para cá, vamos conversar. Entendeu? Ele está muito afim de me ajudar, porque não tem muito tempo ele passava pela mesma situação que eu. E eu consigo entender a linguagem dele. Eu consigo entender a linguagem dele, tenho dificuldade para entender a linguagem de Jesus. Hoje eu começo a entender uma coisa aqui, uma coisa ali, mas quando chega a prova, é zero, vai para casa, vai estudar de novo. E aí você olha e diz, mas, pô, cara, quebra o galho aí. Não, não tem como quebrar galho. E aí volta o teu mentor já dizendo, olha, se não foi é porque não tinha que ser, pensa por esse lado, acredita, né? Vamos melhorar um pouco mais para na próxima prova você conseguir passar. Ele fala a minha linguagem, ele entende o meu comportamento. Aderlei, o mais acima não vai entender muito mais, mas quem não entenderá sou eu. Sou eu. Se eu tenho que trocar alguma coisa com quem quer que seja, eu falo exatamente nesse tom. Eu já entendo que se eu tenho que trocar com uma criança, eu falo mais explicado, mais pausado. Eu vou ter que olhar mais para ela, eu vou ter que explicar com mais calma. Como eu já passei por isso, eu consigo orientar melhor. Mas será que nessa metodologia que eu acabei de passar, a criança vai entender? Porque na época dos meus amigos, eu não passei por isso, na época dos meus amigos, eles só entendiam quando perdiam, quando ganhavam surra, quando tirava o Atari, quando não deixava antes, muito antes do Atari, quando não deixava ele ir para a rua brincar com os amigos. Você está entendendo? Hoje, a criançada já consegue entender através da conversa, mas a gente ainda mescla aí um quê de castiga, o canto do pensamento. Vai para o cantinho para pensar. Então, hoje, eu já consigo conversar melhor com uma criança. Mas com uma criança da minha época, com a cabeça que eu tenho, eu não conseguiria conversar. E aí, o que eu digo para você? Olha, só me manda do segundo, fundamental, só me manda do médio para cima. Eu consigo conversar melhor com o universitário do que com o cara do fundamental. É assim que funciona, né? E aí você bota lá, obrigada pelas explicações, entendi muito bem, legal, mas você botou isso há um tempão, mas como eu estava afim de falar e eu não cliquei aqui não, tá? Mas você já tinha entendido há um tempão, porque a Ana Lima, ela tem a mania de dizer que entendeu para eu parar de falar, entendeu? Não, é complicado isso, mas vamos um pouco mais. Às vezes o cara está inspirado, está empolgado, sabe? Eu li a outra toda.
Li sim, Sublime Oportunidade. Quais os benefícios do passe? Os benefícios aparentes são dos mais variados tipos e alguns deles podem ser a redução da ansiedade, da tensão muscular, da depressão e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração importante nos cardiopatas, que foi o aumento da oxigenação periférica, isso medindo. Isso foi um estudo. Eu tirei uma parte do estudo e uma parte do livro dos médios. Mas, Aderlei, o que a gente tem de fato? Gente, tem gente que é zero de sensibilidade para passe. Então, ela vai ver que algo mudou, mas ela não sabe explicar, ela não sentiu nada, não foi nada. Então, não é obrigatório eu sentir alguma coisa no passe. Ele vai atuar comigo sentindo ou não sentindo. Ele vai atuar no rim, se for necessário o rim, mesmo eu achando que é coração. Ele vai ali no ponto. Mas, Aderlei, por que o passe funciona tão bem? Porque você procura. Quando você procura, a mensagem que você está dando para a espiritualidade é eu quero mudar. Então, eles vão lá e auxiliam todo aquele que quer mudar. Então, tem a imposição da mão, eu posso sentir quem recebe. Eu posso sentir calor vindo dessa mão. Eu posso sentir formigamento. Eu posso sentir uma certa vibração em mim. Eu posso não sentir absolutamente nada. Do lado do médium, normalmente dá formigamento na mão, né? Dá um formigamentozinho na mão. Normalmente a mão aquece, em alguns médios a mão incha, que é uma loucura, né? E ele sente ali o fluido saindo. O médium experimentado, ele muitas vezes nem tem esses sintomas, mas ele sente que o fluido está saindo, porque esses sintomas também é um pouco sinal de mediunidade não educada, não equilibrada, porque a mediunidade ela não tem que me gerar efeitos, ela tem que ser uma coisa harmonizada comigo. Então eu vou dar o passe, eu aplico o passe e tranquilo, eu sei que está saindo energia, eu sinto sair energia, mas eu sinto a energia saindo de uma forma controlada. O que não fazer? Dentro do possível, faça um esforço para não consumir bebidas alcoólicas. Não consumir café, tabaco, gordura. Evite-os por horas antes e depois da ida ao centro, sendo o ideal o dia inteiro. Caso não consiga, tente ficar sem no período da tarde, que está próximo ali o horário do passe. Mas, Aderlei, você desculpa, eu não consigo hora nenhuma, eu sou compulsivo. Então, vá, só vá. A casa de Deus está aberta para todos. Derlei, então é verdade que na sexta-feira eu posso comer feijoada? O ideal é que você não consuma a quantidade de gorduras que vem numa feijoada. Mas se você está com vontade de comer feijoada e vai ficar pensando na feijoada o tempo todo, eu acho que é melhor você comer. Come o mais cedo possível, faz a digestão o mais cedo possível e está tudo bem, vai para casa espírita. O alcoólatra, o tabagista, o alcoólatra, o tabagista, o compulsivo de hoje é o irmão trabalhador de amanhã. E eu preciso que eles cheguem para ter uma renovação. Eu preciso esse negócio de casa há 100 anos com as mesmas pessoas. Isso é um tanto quanto incoerente. Tem que haver a renovação. E o ideal é que haja renovação dentro da casa. Porque tem muitas casas que são geradoras de casas espíritas. Então, a turma chega lá, ela se desenvolve lá, ela cresce lá, mas a casa não abre espaço para elas. Elas saem, montam uma outra casa, prosperam, seguem aquela casa, continua do mesmo jeito. É preciso reunir a diretoria e ver o que está sendo feito para acolher aquele que chega. O quanto nós não estamos sendo segregadores.
segregadores. O quanto a gente não acredita que só nós dominamos a pasta e por isso só nós podemos administrar aquela pasta. Não, começa a trazer outro, começa a dividir. Mas a Derlei, ninguém quer. A verdade da casa religiosa é que eu faço tudo porque, uma, eu faço bem feito, e duas, ninguém quer fazer. E quem pega para fazer faz mal feito. Hoje eu não vou contar a história do arroz, eu contei ontem. Eu canso de ver situações em que a pessoa começa fazendo muito mal feito e atinge a supremacia naquilo. Às vezes, aquela área em que ela faz muito mal feito é o degrau para a próxima área que ela vai e vai fazer muito bem feito. O que eu preciso para a criança ganhar a coordenação motora é, de vez em quando, deixá-la à vontade com os seus brinquedos. É esse o caminho. É isso que eu preciso trabalhar. Aí a gente fecha com aplicando o autopasse. Eleve sua frequência vibratória, pensando em Deus. Passe as mãos e as pontas do dedo como se estivesse limpando a pele. Aqui que fique muito claro, é preciso que você desenvolva a sua metodologia, é preciso que você atenda à sua intuição. Ainda não desenvolveu a metodologia? Ainda não desenvolveu a intuição? A gente sugere, não é regra, a gente sugere que você pode começar de cima para baixo. Ou do meio para os lados. Mentalizando a ideia de que está se limpando. Gente, existem inúmeros livros, entre eles livros do Manuel Filomeno de Miranda, que chama muito a atenção para a teatralização do passe. A teatralização na casa espírita. E eu vou para um termo um pouco mais pesado que eles também defendem, a dramatização. Nós já passamos desse período de dramatização. Então, uma amiga ia para um centro em que a dramatização era muito forte, ela mudou de estado, foi para um outro centro em que tudo era muito tranquilo. E de cara ela me liga dizendo, não, Derlei, aqui não tem nada não. Aqui não desce espírito, aqui não tem nada, velho. Olha, Derlei, não tem nada aqui não. Eu vou ter que dar um jeito de uma vez por mês na minha cidade. Eu falei, por quê? Não, os caras tudo muito paradões. Não, não é assim, não. A vida toda, querido, não aprendi assim, não. Eu soltei lá um termo, mandaram eu calar a boca. Conforme a gente vai evoluindo, a dramatização ela vai diminuindo. Conforme a minha fé é raciocinada, eu não preciso ver drama, eu não preciso ver teatro para chegar ao entendimento de que aquilo ali realmente está acontecendo, tá? Aí a Mari nos traz mais uma questão, a diferença entre o passe dado pelo passista e em que o médium é totalmente guiado pelo mentor. O passe, ô Mari, ele vai ser sempre passe. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para ver a diferença de um passe para o outro. Porém, a indulgência, ela nos recomenda que não seja esse o ponto de estudo, né? A indulgência, ela deixa isso muito claro para a gente. Então, é uma coisa que, nesse momento, nesse ponto, não vai fazer diferença. O que vai importar para a gente é receber o passe. É receber o passe. Isso importa muito, porque o passe ele pode ser uma porta de entrada para um tratamento que acontecerá por muito tempo. Então, o passe pode vir numa coluna do tamanho do mindinho. Mas e o tratamento à noite? Olha o tamanho da coluna. Então, eu não vejo assim... eu não vejo por que trazer uma informação dessa. Me desculpa se eu estiver assim, não sendo muito preciso contigo, mas o intuito aqui é não trazer uma coisa que vai muito mais complicar
a visão de quem está no passe do que auxiliar. Então, o importante aqui é você sentar no passe e deixar a espiritualidade amiga trabalhar, entendeu? Deixa ela trabalhar. Ela vai trazer o melhor para você, sendo o médium muito bom, sendo ele muito ruim, sendo ele muito forte, sendo ele muito fraco, você está sendo conduzida à casa. A espiritualidade está te aguardando na casa para dar sequência a um tratamento. E você, independente do médium, vai receber aquilo que você precisa receber. Aí ela bota lá, desculpa por tantas perguntas, amo o assunto. Por favor, Mari, fique à vontade, não há o que desculpar, não, porque eu não te culpei. As tuas perguntas, elas auxiliam muito, muito, muito nos estudos, né? Quisera eu que mais pessoas fizessem perguntas. Estou aprimorando meus conhecimentos e você tem, assim, a olhos vistos, a tua visão tem melhorado bastante, né? Você tem realmente se abastecido de um saber divino. Então, a gente, dessa maneira, apresentamos quem nos auxiliou, o Pentateuco. A gente tirou muita coisa do livro dos médiuns, porque é ele que orienta esse tipo de coisa, tirou algumas coisas do livro dos espíritos e já tirou alguma coisa do canal. Então, esse foi o básico do espiritismo com o passe magnético. Fechou? Fechou.